Tendo uma dúvida aqui do Guilherme na questão 29 de finanças, e essa questão ela tem três assertivas, e o Guilherme questiona nessa primeira assertiva aqui, porque a questão deu como se ela fosse verdadeira, e para o Guilherme ela pode ser falsa. A assertiva diz assim: a LOA define a gestão dos recursos públicos, ou seja, as despesas do exercício são executadas com base nas autorizações feitas por meio dela, salvo por mecanismo de créditos adicionais. Isso aqui é o que diz a questão. E o Guilherme diz assim: créditos adicionais suplementares podem ser autorizados pela própria LOA ou por lei específica. Então ele tem essa interpretação. Sendo assim, não estaria errada essa assertiva, e ele tem essa interpretação baseada no artigo 5º aqui da Constituição Federal, que diz o seguinte, artigo 166 da Constituição Federal, parágrafo 8º. A lei orçamentária anual não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa, não se incluindo na proibição a autorização para a abertura de créditos suplementares e a contratação de operações de créditos, ainda que por antecipação da receita nos termos da lei. Então, ele interpreta o seguinte, essa parte aqui, ó, não se incluindo a proibição a autorização para abertura de crédito, ou seja, você não pode proibir a autorização para abertura de crédito. Então, a LOA não poderia abrir crédito adicional. A questão é que esse artigo da Constituição ele está falando que o governo, no caso, ele pode abrir crédito adicional, mas não necessariamente isso vai ser feito pela LOA, tá? Ele diz o seguinte, que esse crédito adicional ele vai ser atribuído por outro instrumento, porque nem faz sentido. Se você parar para pensar, a LOA ela é feita no ano e o exercício é no ano seguinte. O crédito adicional ele é do ano seguinte, então como é que ele vai poder ser autorizado por uma LOA que é do ano anterior? Não faz sentido. Aqui esse artigo está dizendo basicamente o seguinte: se a LOA ela não é um instrumento fixo, né, que seria um absurdo. Imagina se não tivesse essa possibilidade de crédito adicional. Então, tudo que está orçado e vai ter que ser empenhado da forma que foi orçado. Então, você não pode mudar o orçamento. E aí acontece um ano atípico, bem atípico como o ano de Covid. É claro que você tem que ter a possibilidade de mudar o orçamento, e isso inclui várias coisas como os próprios créditos adicionais. Tá? Então, a lei poderia dizer que não pode, é proibido a autorização de abertura de créditos suplementares. E aí teria que cumprir rigorosamente a LOA, o que é um absurdo, já que ela tem que ter uma certa flexibilidade, tá? Então, é isso que a lei está dizendo. Está dizendo que você pode ter créditos adicionais pela LOA, mas esses créditos não são créditos adicionais à LOA, perdão, mas esses créditos não são autorizados pela LOA, porque não faz sentido. A LOA é de um ano e a execução do orçamento é do outro. Por isso que a assertiva está correta. Eu espero que tenha esclarecido a dúvida do Guilherme aí, e muito obrigado, porque é uma dúvida muito interessante mesmo. Por isso que eu gravei esse vídeo.